Bom dia, hoje vamos apresentar o trabalho de história do professor Minor sobre as revoltas populares no campo e na cidade. Revoltas populares no campo. O povo manifestou seu descontentamento político por meio de revoltas. As mais dramáticas ocorreram no campo, onde dominava o coronelismo. Canudos. A pobreza e o isolamento da população do interior nordestino possibilitaram a ascensão de líderes messiânicos. O mais famoso foi Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, como era conhecido. A pregação de Antônio Conselheiro defendia a posse de terras em favor dos camponeses e criticava os poderosos. O povo passou a considerar um homem milagroso, quase santo. À medida que sua fama crescia, aumentava o número de seus seguidores, e o beato começou a idealizar uma comunidade para reunir os seus fiéis. Assim nasceu, por volta de 1893, o Arraial de Canudos, na Bahia. Em 1896, o arraial já contava com cerca de 15 mil pessoas. O mais rápido crescimento do arraial incomodou os coronéis e a Igreja Católica, que pressionavam o governador para acabar com Canudos. Comerciantes de Juazeiro não entregavam madeira comprada por conselheiros para a construção de uma nova igreja. Moradores de Canudo foram então cobrar essa entrega. O governador baiano não perdeu tempo, enviou uma tropa de 113 soldados contra Arraial e eles foram derrotados pelos conselheiristas. Após o fracasso de 3 expedições militares enviadas pelo governo estadual para destruir o povoado, o governo federal resolveu intervir. O Arraial de Canudos foi cercado por soldados de exército fortemente armados, bombardeados e invadido. A população foi massacrada. Era o fim de Canudos. O contestado. Entre 1912 e 1916, outro importante conflito rural. A Guerra do Contestado desenrolou no sul, na fronteira entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. Fatores contribuíram para a eclosão da revolta: o extermínio de militares de indígenas caigangue, a desapropriação de terras para a construção da Brasil Raial, uma ferrovia de capital estrangeiro, e o rígido controle exercido pelos coronéis da região. Reunidos em torno de um líder messiânico de nome José Maria, os camponeses expulsos de suas terras resolveram pegar em armas. Difundiu-se a crença de que José Maria regressaria à frente de um exército encantado para vencer as forças do mal e emplacar o paraíso na terra. Os rebeldes sofreram violenta repressão do exército, que assassinou milhares de pessoas. Embora essa guerra tenha sido um episódio de proporções equivalentes às do massacre de Canudos e seja muito conhecida no sul do Brasil, é praticamente ignorada nas demais regiões do país. O bota abaixo. Para a elite carioca, a modernização era fundamental para o progresso do país, e isso significava transformar a capital da República em uma réplica das metrópoles europeias. O plano de modernização implicava, na visão de boa parte dos políticos da época, expulsar do centro da cidade a população negra, mestiça e pobre. A reforma urbana do Rio de Janeiro ocorreu durante a gestão do presidente Rodrigues Alves. Os cortiços foram derrubados, ruas foram reconstruídas, edifícios foram erguidos e largas avenidas passaram a cortar a cidade. O bota abaixo, como ficou conhecido, o progresso de destruição dos cortiços e expulsão de seus moradores desencadeou uma onda de protestos entre as camadas pobres.
A reurbanização elevou os preços dos móveis no centro da cidade, obrigando as pessoas de baixa renda a buscar abrigo nos morros e nas áreas periféricas. A revolta da vacina. O projeto de modernização do Rio de Janeiro incluía questões sanitárias e de saúde pública. A cidade era marcada por condições de higiene inadequada e pela proliferação de doenças. E para mudar essa situação, em novembro de 1904, o governo abaixou um decreto obrigando a população a se vacinar contra a varíola. A campanha conduzida pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, somada à insatisfação popular com as reformas urbanas, gerou tumultos e revoltas na cidade. A população desconhecia a importância da vacina e desconfiava das intenções do governo, que nunca atendia às vontades populares e também não fez nenhuma campanha de conscientização sobre a importância de tomar a vacina. Assim teve início a chamada Revolta da Vacina, apoiada por elementos radicais e intelectuais contrários à República. Dizia-se que a vacinação era uma medida arbitrária que violava a liberdade individual e que a vacina era formada de controle do governo sobre a população. A revolta só teve fim com a intervenção das Forças Armadas após 10 dias de conflito. A Revolta da Chibata. Em 1910, eclodiu uma rebelião motivada pelos castigos físicos e péssimas condições de trabalho aos quais os marinheiros e soldados, muitos deles negros, mestiços e mulatos, eram submetidos, o que indicava a permanência de certas práticas no período da escravidão no Brasil. O castigo de 250 chibatadas impostos a um marinheiro foi o estopim da Revolta da Chibata, sob o comando de João Cândido, que se tornou conhecido como Almirante Negro. Os marinheiros amodinados ocuparam navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara e dispararam contra a capital. Após 4 dias de confronto, o governo atendeu à exigência dos revoltosos e aboliu os castigos físicos, mas 17 marinheiros foram presos e outros enviados para a Amazônia. Questão: assinale a alternativa correta. Letra A. A Guerra do Contestado, conflito que perdurou por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivindicada pelos estados de São Paulo e do Paraná. Letra B. O conflito dominado contestado ganhou este nome porque ocorreu em um território incorporado pelo estado do Rio Grande do Sul e que era constantado por São Paulo. Letra C. A Guerra do Contestado, que teve duração de 7 anos, ocorreu como desdobramento da construção de uma rodovia por uma empresa americana. Letra D. A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido em uma região situada entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, que teve duração de 4 anos. Letra E. O conflito do Contestado ocorreu na região sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos e envolveu os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A resposta correta é a letra D. A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido de uma região situada entre os estados do Paraná e da Santa Catarina, que teve duração de 4 anos.